Eu acho que você só vai parar de se comparar com as outras pessoas quando você perder o medo de ser você. Mas como a gente faz para perder esse medo? Muito das nossas inseguranças vem da nossa vontade, nosso anseio de querer ser perfeito o tempo inteiro, mas isso não existe. A perfeição foi uma coisa inventada praticamente pra gente só sentir insegurança. E eu falo isso como uma jovem adulta, eu tô pra fazer 20 anos e não tenho um manual. A vida não segue um passo a passo, a vida não é um tutorial. Então você só vai conseguir conquistar suas coisas quando você perder o medo de ser você e perder o medo de ir atrás das suas coisas. Você só começa a conquistar as coisas quando você perde o medo, quando você vai na caruda, você vai com garra. E uma das coisas que eu aprendi muito é que eu não queria ir pra faculdade por uma construção mesmo da sociedade. Era uma coisa que estava na minha cabeça de que não precisa ter o estudo, que você pode estudar somente de forma independente. Claro que estudar de forma independente é uma ótima saída, é uma ótima escolha. Só que eu estudo design gráfico e fotografia já vai fazer 5 anos. 5 anos estudando. E mesmo assim não tem o mesmo peso que um diploma. E estar na faculdade não quer dizer só sobre o estudo da sua profissão em si, mas também como conviver em sociedade. Por mais que a minha seja EAD, eu aprendi muita coisa social que eu não teria aprendido se eu não estivesse inserida no, no contexto da faculdade. Agora eu estou estudando para vestibular para entrar numa faculdade pública. A faculdade privada que eu tô fazendo é uma longa história, se vocês quiserem eu posso contar em outro vídeo. Também eu não queria fazer a particular, até porque eu sou um pouco contra isso, porque é caro. Não só por isso, mas a faculdade pública é excelente, principalmente a UEL que eu tenho aqui do lado de casa. Mas em um outro vídeo eu consigo aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas o meu ponto aqui é que a gente não é ensinado a ser adulto. A gente pega muitas coisas ruins mesmo, sabe? Das coisas externas e muita coisa a gente leva como verdade absoluta. Eu acho que o tema desse vídeo nem é só sobre o medo, mas também sobre desconstruir o que a gente já tem de bagagem. Eu acho que isso tem uma relação sim com o medo, mas eu tô fazendo esse vídeo como uma forma de conversa mesmo com vocês, não totalmente estudado e roteirizado, sabe? Eu só liguei a câmera aqui e tô conversando com vocês sobre esse tema, que é uma coisa que me assombrou muito quando eu fiz 18 anos e não tinha ninguém pra falar sobre essas coisas comigo. A minha mãe não, não coloca essa obrigação nela, mas eu acho que vindo de uma amiga mesmo, porque depois que eu entendi que a vida não é só um amor de relacionamento amoroso, tudo mudou. A gente precisa ter amigas, mulheres principalmente precisam ter amigas, e isso vem. Essa escassez de amizade, na verdade, eu acho que é muito de uma competição, a tal da rivalidade feminina que a gente tanto fala. É muito difícil. É muito difícil não criar uma rivalidade feminina. Eu falo que eu não tenho rivalidades femininas atuais, mas eu sinto que em alguns momentos da minha vida eu já tive. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi uma frase que eu li, eu não lembro onde eu li isso. Eu leio muita coisa, então às vezes eu não vou lembrar as referências, mas que a inveja não é quando a gente também quer ter o que a outra pessoa quer. Isso eu digo com mulher. Vamos colocar aqui um relacionamento. Não é ter o relacionamento que ela tem. A inveja é a gente não querer que ela tenha para que a gente tenha. E isso mudou muito. Foi uma virada de chave na minha cabeça, porque eu não me senti mais maldosa. Porque eu também quero ter o que ela tem. Eu também mereço. Eu também mereço uma coisa boa, sabe? Então isso foi uma coisa que me ajudou muito a me entender com os meus sentimentos. E uma coisa que eu tava conversando também com uma colega, na verdade eu faço parte de um clube do livro que tem só de mulheres, eu acho isso muito gostoso. E a gente entrou numa certa discussão falando sobre como a gente tem a necessidade mesmo de categorizar emoções como boas e ruins. Sendo que a gente, como ser humano, a gente precisa sentir. Seja o sentimento bom ou ruim, a gente precisa sentir, porque aquilo vai fazer parte da gente. Aquele sentimento não é a gente, mas ele faz parte da nossa construção como ser. Então, eu acho que é muito importante a gente se desprender de medo. E novamente a gente volta pro medo. Parar de ter medo de sentir. Porque se aquele sentimento tá ali, ele tem que ser sentido, porque senão ele vai voltar depois e ele vai voltar muito pior.
Eu digo isso por experiência própria e por vários estudos também que tem por trás disso. A minha psicóloga fala isso também. E é muito gostoso falar a minha psicóloga porque eu queria fazer terapia há muito tempo e agora finalmente estou conseguindo. Então, assim, não tenha medo de buscar ajuda, não tenha medo de te acharem louca. Você não é louca, cara. Você só precisa de uma terapia, você precisa de ter alguém pra desabafar. Eu faço isso também por meio de vídeos. Desde criança eu gostava de gravar vídeo e agora eu tô voltando com esse hábito que é tão gostoso, é tão bom pôr tudo pra fora. É tão bom conversar e saber que esse vídeo de alguma forma vai ajudar alguém. E agora eu vou falar um pouco da minha jornada como fotógrafa. Oi, eu sou a Mia, eu sou fotógrafa e a fotografia me ensinou a perder o medo. Eu lembro até hoje que teve um evento que eu tinha que tirar fotos porque eu já era uma fotógrafa recorrente do Clube do Livro e a gente ia fazer um evento de acampamento. Nessa época eu ainda não era leitora, quer dizer, eu sempre fui leitora, né, mas eu digo, não era leitora do clube, então eu não tinha lido a tetralogia que dizia respeito ao acampamento. Eu estava lá como fotógrafa. E eu fiquei com muito medo, porque, cara, é um acampamento, é um lugar escuro. Pra quem entende de equipamento, eu tenho uma T5i, a lente do kit e uma 50mm. Tipo, eu fui muito na fé, sabe? Assim, não sei como eu vou falar pra quem não entende de equipamento, mas é como se eu tivesse um Nokia no meio de vários iPhones. Tipo, não tem como comparar. Então, assim, realmente eu tirei leite de pedra ali. Mas, cara, eu falei assim, meu, eu não sei se eu vou conseguir, eu tô com medo de não conseguir entregar um resultado bom. Claro que, né, eu aceitei, eu sabia que eu ia conseguir entregar um resultado legal. Eu não aceitei falando, tipo assim, meu, se der merda. Não. Eu já tinha uma base, mas eu não sabia que ia ficar tão bom quanto ficou. Então, às vezes, a gente tem que perder medo, sair um pouco da zona de conforto e pegar a responsa, sabe? Eu estudei, eu fui lá, eu falei assim, meu, eu nunca mexi com flash. Mas eu sei que vai ser um evento noturno, vai ser um lugar mais escuro. Então, beleza, vamos estudar sobre flash. Eu já tinha alguns estudos e tal, mas na época que eu tinha estudado sobre flash, eu não tava com uma câmera profissional. Então eu falei assim, cara, eu vou pegar ali a câmera, vou estudar sobre isso e vamos na fé. Vamos, eu sei que eu sou uma fotógrafa boa, eu sei que por mais que eu não tenha total experiência com flash, e o flash é o da câmera, tipo, eu nem tenho um flash externo, sabe? Flash externo é 10 mil vezes melhor. Mas assim, eu falei, meu, eu vou assumir esse risco, eu tenho estudo, eu tenho um pouco de confiança, eu tava com medo, claro que eu tava com medo, cara. Eu tava me tremendo de medo de não conseguir entregar um resultado bom. E no fim foi, assim, eu vendo as minhas fotos num aplicativo, na Banlec. Foi o melhor álbum. Ele vendeu muito, e não só vendeu, como eu também registrei muitas cenas lindas, sabe? A interação de pessoas, de mulheres, e como é importante, cara, a gente ter um ambiente que nos influencie. Mas isso eu vou falar em outro vídeo. Mas, cara, vamos perder um pouco o medo. Claro que a gente tem que ter noção sobre o que a gente vai perder medo, né? Pra gente não se meter em uma furada e tal. Mas assim, vamos se permitir um pouco mais. Você tá com medo de ir pra academia porque tem medo de te julgarem? Cara, na academia ninguém nem liga. Autocrítica, sabe? Porque, tipo assim, cada um tá ali por si, cada um tá ali pra cuidar de você, de si mesmo, né, no caso. Então, assim, perde a vergonha. Chega, conversa ali com o instrutor da academia. Tenta ver uns vídeos no YouTube pra aprender a execução dos exercícios. Muitas vezes eu paro ali, eu abro o TikTok e falo como fazer tal execução, porque eu não lembro. Às vezes eu não quero, né, atrapalhar. Às vezes tá num horário muito corrido, não tem instrutor ali na hora. Então, assim, vamos se permitir um pouco mais, sabe? Perde um pouquinho do medo e vamos pra cima. O mundo é nosso, cara. E é aquele negócio, né? O não a gente já tem. Então bora com sim. Se você não confiar em você, ninguém mais vai confiar. Então assim, perde o medo, inicia aquele hobby que você tá querendo, sai sozinha, vai pro cinema, vai num restaurante, vai tomar algum café superfaturado que você tanto quer. Começa, meu, pega um quadro, taca tinta, não sei, cara, coloca pra fora os seus sentimentos. Não deixa de sentir. Medo é normal, mas ele é pra ser superado. E eu não tô falando que você vai perder o medo e vai magicamente fazer aquilo. Aquela sessão de fotos, o acampamento, eu fui com medo, mas eu também fui com coragem. Tomei vergonha na cara e falei assim: eu preciso fazer isso, é o meu trabalho. Eu sou fotógrafo, eu preciso confiar em mim, porque se eu não confio, ninguém mais confia. Então, assim, tenha o medo, mas não deixe ele dominar você. Você domina ele. Você tem total controle sobre os seus sentimentos. Não é porque você tá chorando que você não tem controle sobre a sua tristeza.
pelo contrário, pra chorar a gente precisa de muita força. Faz muito tempo que eu não choro e, cara, que vontade, sabe? Então se permita, cara. Não espera alguém chegar pra você e falar que você é capaz, você tem que fazer isso, tá bom? Então, bora perder o medo junto?